Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Quem está chegando agora, quem já está aqui me acompanhando. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje, já faz um tempo que eu não gravo, uma semana, mas hoje eu tenho um pouco mais de tempo. E aí também decidi falar por que que eu resolvi estudar a questão energética, assim, por que que eu fui me envolver nesses assuntos. E acho que ajuda também as pessoas que querem seguir no mestrado, no doutorado, a pensar um pouco os seus projetos de pesquisa, né? Então eu fiz sociologia e depois eu fiz acho que 2 anos de geografia. Então entrei no mestrado. Aí no mestrado eu fui estudar o mestrado em relação à energia, sociedade e meio ambiente. E o que que significa isso, né? Como eu, uma mulher periférica, assim, optei por fazer um mestrado acerca da questão energética. É porque eu pensava o seguinte, bom, eu sou uma mulher periférica, eu acho que essa situação, tipo, não é uma situação de vida boa. Eu quero melhorar o meu país, quero melhorar as condições de vida das pessoas, então eu optei por estudar alguma coisa que fosse uma característica peculiar da América Latina e que pudesse me dar uma compreensão melhor da minha condição no mundo e do meu entorno, né? Então, eu comecei estudando o que era assim mais relevante na economia latino-americana, e aí eu percebi que a América Latina é exportadora de natureza e de petróleo, de recursos. Então eu decidi estudar a questão da energia, que é uma questão fundamental no capitalismo, né? Se não tiver energia para a produção dos bens, não tem como dar continuidade na produção. Então, para mim, isso é um recurso, o petróleo, a questão da energia como um todo, né? Eletricidade. Agora eu também estudo a questão do lítio nas baterias de celular, de bicicletas elétricas, carros elétricos. Então, eu estudo um pouco dessa questão tecnológica e a questão da natureza e como o capitalismo faz essa apropriação nos países subdesenvolvidos. Então, isso demanda muito tempo e não é um estudo, não é um projeto assim que eu pensei, bom, eu vou estudar esse objeto. Tipo, qual é o papel das mulheres negras na periferia? Não. Eu quis entender o meu lugar no mundo desde a América Latina, desde o lugar onde eu vivo. E e não é um projeto que vai acabar com o doutorado, assim, é um projeto que eu pensei para a vida, né? Então eu falei isso em vários momentos, assim, quando eu fui apresentar meu trabalho em algumas universidades, e os professores eles olham assim, tipo, ah, essa menina é meio utópica, ela é muito sonhadora, mas eu tenho os pés no chão, assim, até porque eu fui sempre obrigada a ter os pés no chão, por ser alguém que sempre lutou e teve que lutar para sobreviver. Então, não é um projeto que eu vou terminar assim com mestrado ou com doutorado, é um projeto que eu vou passar a vida inteira estudando e sempre tentando me atualizar do que se passa, do que está acontecendo na questão histórica latino-americana, né, na nossa questão dependente. E que eu percebo assim, por mais assim, a gente viveu um governo entre aspas de esquerda, né, na última década, e a nossa condição de país exportador de matéria-prima e de indústria de agricultura não alterou. Então, isso é uma coisa que me deixa assim sempre. Essa é uma condição mesmo da nossa economia, né? E aí, se vocês tiverem dúvida, quiserem deixar assim comentários, se eu puder ajudar em alguma coisa, alguém que tem interesse em estudar esse tipo de assunto, ou eu sou uma socióloga, né? Então eu estudo sempre com viés da sociologia. Mas alguém que tenha interesse, porque essa é uma área muito interdisciplinar, assim. Então eu lido com leituras outras, leituras relacionadas à questão da engenharia, ou questão da física, que eu gosto bastante, de outras áreas eu tenho que ler e me inteirar no que está acontecendo, então posso tentar ajudar. E aí uma coisa que eu queria comentar, assim, nesse vídeo também, é que o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre a Vale, a privatização da Vale, a partir de um autor que eu tenho lido, que foi até um amigo meu do Twitter, do Robson, obrigada, já deixo os meus agradecimentos.
ele me deu os livros do Bautista Vidal, que foi um dos pensadores que desenvolveu o projeto Pró-Álcool no Brasil, né? Por isso que a gente tem combustível a álcool, né? Não só a gasolina. E na época do choque do petróleo, ele desenvolveu esse projeto, e é um projeto que tem uma substância econômica bastante importante. Então, o Bautista Vidal ele tem um livro que se chama Brasil Suicida, e o Brasil Civilização Suicida, na verdade. Brasil Civilização Suicida, esse é o nome correto. E aí é um livro que tem me ajudado bastante a pensar no quanto a privatização da Vale foi um problema, né, para o Brasil. E hoje a gente vê os resultados disso, o quanto o Brasil entregou suas riquezas e ficou mais dependente ainda de outros países, né? E com a situação da tragédia de Brumadinho, a gente percebe o quanto isso é grave, né? E chegou ao último ponto, assim. E também eu vou tocar nesse assunto no próximo vídeo que eu fizer, porque eu acho que cada vez mais a gente está tentando acompanhar os noticiários, mas são tantas notícias, assim, desgraças todos os dias, e fora as nossas condições que a gente também tem que lidar, que é difícil a gente se inteirar de tudo e do que está acontecendo, né? Cada dia é uma tragédia nova. E a gente não consegue perceber soluções possíveis. Então, acho que vamos parar e pensar um pouco quais são as possibilidades da gente ultrapassar essa situação que o Brasil está vivendo, que é bastante preocupante e trágica, né? E além disso, então, eu não sei se vocês têm dado conta de essa quantidade de informações vai fazendo com que a gente naturalize, normalize, né? Na verdade, há uma normatização da desgraça mesmo. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente acaba deixando algumas coisas serem esquecidas. Então, muita gente pós-Brumadinho, né, nos dias seguintes, fez vídeos relacionados a isso, e eu não quis fazer, primeiro porque eu achei muito trágico para você falar sobre esse assunto de uma forma tranquila. Que a gente, quando são tragédias coletivas, a gente sente, né, parte delas, a gente faz parte dessa sociedade também. A gente fica indignado, a gente fica triste, a gente fica sensibilizado. Então, eu não quis fazer vídeo sobre isso. Mas conforme eu vejo que as coisas vão caindo no esquecimento, eu acho que é também um papel nosso de resgatar e cobrar que as coisas sejam feitas, né? Que haja algum tipo de justiça, assim. Não de uma maneira punitiva, no sentido de vamos prender todos ou vamos matar todos, não. Mas vamos tentar resolver a situação no nosso país, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer, viver melhor. A quem vive mal, né? Tem uma minoria que vive bem, mas são bem poucos. Então, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, e aí já deixo a leitura indicada do Bautista Vidal, Brasil, Civilização Suicida, que é uma leitura importante, são poucas páginas, menos de 100, então já dá para ler tranquilamente. E pronto, e aí quem tiver dúvida e com seus projetos de mestrado e doutorado, eu fico aqui disponível para ajudar. Então é isso, e até mais.